Você sabe na prática o que é inovação? Inovação é um termo muito subjetivo para muita gente, abstrato, amplo, mas ele pode ser mais simples e prático do que você imagina. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Aces Inovação e estou aqui para compartilhar um pouco do meu aprendizado, da minha experiência à frente de um habitat de inovação, mas principalmente tornar a inovação mais simples e prática efetivamente para todos. Vamos lá? Inovação, por mais que possa parecer algo subjetivo e abstrato, e por mais que em algumas literaturas seja academicamente muito rebuscado, na prática a gente está falando de um fluxo de 6 etapas, o que a gente na Aces chama de fluxo de inovação. Você observa uma oportunidade que pode ser um problema ou necessidade, algo que não está bem resolvido, cria uma ideia, desenha uma ideia de como solucionar e ganhar dinheiro solucionando esse problema, valida esta ideia, e a validação é a etapa onde a gente separa as boas ideias das ideias ruins, através de uma série de testes práticos, e com o resultado da validação a gente decide se vai investir ou não e com o recurso do investimento desenvolve e efetivamente gera resultado. Eu poderia dar a definição que inovação é transformar a oportunidade em resultado, passando por todas essas etapas intermediárias. Você pode estudar diversas versões de fluxos de inovação, alguns mais simples, outros mais complexos, mas na prática, o essencial que você precisa saber é entender essas 6 etapas, principalmente as 3 primeiras. O investimento, o desenvolvimento e a geração de resultados é algo mais prático, mais próximo do nosso dia a dia. O mapeamento de oportunidades, a criação e principalmente a validação é onde estão os maiores erros quando a gente está falando de inovação. Esses 3 estágios iniciais do fluxo de inovação, eles são os estágios basicamente que você executa várias vezes até achar uma ideia que vale a pena investir e desenvolver. Mapeamento de oportunidade. Sempre que você passar uma dor de cabeça, tiver um problema na empresa que você trabalha, na empresa que está te atendendo a algum serviço, você pode ver isso como um problema ou você pode ver isso como uma oportunidade para inovação. Tudo que está ineficaz, que não está funcionando como deveria, que está ineficiente no mercado, é uma oportunidade para a gente criar uma solução muito mais eficiente, inovadora e rentável. Então, a primeira coisa que você tem que observar quando a gente está falando de inovação é mapear oportunidades faz parte do nosso dia a dia. Toda vez que você perder a calma, ficar puto com alguma coisa que está acontecendo, avalie se a razão que está te deixando puto não deixaria outras pessoas bravas também e se você não tem uma ideia de como solucionar esse problema. Muita inovação nasce aí. A etapa de criação é uma das etapas mais gostosas e onde as pessoas mais se perdem. Eu identifiquei o problema e tive uma ideia de como solucionar esse problema. Quando a gente tem a ideia, e é importante vocês entenderem isso, a ideia ela pode ser boa ou ruim e não importa a minha competência, o meu repertório ou a minha experiência em processo criativo. Todo mundo tem a mesma capacidade de gerar ideias boas e ruins. Por isso que a etapa de validação é a etapa mais importante quando a gente está falando do fluxo de inovação. Ela é a etapa que, através de uma série de testes consecutivos, conseguem ver se a ideia que eu criei efetivamente é uma boa ideia, vai dar dinheiro se o cliente quer. A validação é o que separa o joio do trigo e que dá o subsídio para a gente decidir se vai investir nessa ideia ou não. Esse fluxo de inovação ele serve tanto para você desenvolver novos negócios, soluções hipercomplexas, quanto melhorias simples no seu dia a dia. Observou o problema, teve a ideia, valida a ideia e com base na validação decide se você vai investir ou não. Investiu, desenvolve e obtém o resultado. Inovação é isso. Você não precisa esquentar a cabeça com toda a parte mais complexa da inovação, porque essas etapas são as principais para você que quer trazer inovação para o seu dia a dia.
E quais são os principais erros que você elimina entendendo a inovação como esse fluxo de 6 etapas? A primeira coisa é entender que a tua ideia e a oportunidade são coisas diferentes. Muita gente se apega à ideia, mas se você tiver que se apegar a alguma coisa, se apega no problema. Porque um mesmo problema sempre tem múltiplas formas de solucionar. A solução pode não funcionar, mas eu posso testar uma outra solução, até resolver aquele problema. Isso é uma das coisas que as pessoas chamam de pivotar, trocar a direção. A segunda coisa é entender, não é porque a ideia é sua, não é porque o filho é seu que ele é bonito. A ideia que você teve, por mais que você acredite nela e a gente começa a trabalhar com base em crença, ninguém é obrigado a acreditar. O que diferencia o criativo do inovador é porque o criativo fica eternamente criando. O inovador pega a sua criação e vai para campo fazer a validação. E a validação é o que consiste você executar uma série de testes com baixo custo sem desenvolver. Quer ver uma coisa, um dos principais erros que a gente passa aqui? Muita gente que tem recurso ou tem know-how tem a ideia e já vai logo para o desenvolvimento da ideia. Contrata o desenvolvimento de um aplicativo, começa a executar um negócio, começa a investir no negócio sem passar pela validação, para daqui a um ano descobrir que aquela ideia não era tão boa assim. Eu já vi gente gastar 30 mil, 300 mil, 600 mil, 900 mil reais em ideias que não foram validadas corretamente. E aí isso entra num círculo vicioso, a pessoa se apega pra caramba, é difícil declarar perda e fica eternamente trabalhando numa ideia que não tem fundamento. O que vai diferenciar o criativo do inovador, o empreendedor inovador, é a capacidade de validar e pivotar e ajustando o projeto para que ele tenha a melhor relação de investimento-retorno possível. Tá? Criação, a gente tem o entendimento de que é algo quase divino, mas inovação é trabalho. O trabalho principal da inovação tem a ver com a etapa de validação. Se você se preocupar em validar, boa parte dos erros que as pessoas cometem, você já vai deixar de cometer. Se você dominar os 3 estágios iniciais da inovação, você já vai estar entendendo mais de inovação do que muita gente. Inovação não precisa ser complicado. Para você inovar ou gerir a inovação, essas 6 etapas atendem a 80%, 85% dos casos que a gente tem que inovar. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa o like, compartilha esse conteúdo para quem você acha que precisa ouvir o que é inovação e a gente volta a conversar no próximo vídeo. Um abraço.